Oi, meus queridos, tudo bem? Saudade, né? Também muito grande de todos vocês. Eu espero que vocês estejam tranquilos em casa, descansados, porque agora, ó, dezembrão vem aí, né? Vamos trabalhar, repor tudo isso que nós perdemos e dar ensino médio, certo? Então vamos lá. Antes de nós tirarmos férias, o que aconteceu? Nós mandamos para vocês alguns exercícios. Eu mandei exercícios de acentuação gráfica, que seria a revisão para a prova. Mas nós ainda não sabemos como ficarão as provas, se nós vamos fazer ou não. Então, eu não gosto de deixar nada sem correção. Por esse motivo, eu vou retomar essa correção desta folhinha que foi enviada por e-mail dos pais, tá? Então, quem já tem, já resolveu, ótimo. Vamos só conferir para ver se você acertou. E quem ainda não fez, por favor, vamos fazer agora. Seguir o nosso conteúdo, ok? Então vamos lá? O primeiro exercício dizia assim: em cada um dos pares a seguir, as duas palavras têm a mesma terminação e já estão adequadamente acentuadas. Então eu tentei colocar aqui para vocês as duas colunas. O que vocês vão observar? Na primeira coluna, todas as palavras vão ser fortes na última sílaba. Venderá, guichê. Eu até tinha digitado guinchê. Faz favor, gente, tira esse in aí, que guinchê não tem, né? É o erro de digitação. É guichê. Dominó, armazém, tupi, vencer e infantil. Se vocês forem na casa dessas palavras, vocês lembram como é que faz para achar forte? Chama a palavra no portão. E aquela que você arrastar é a forte. Então, venderá, já tem acento, fica fácil, né? Quando ela tem acento, olha aqui, é a forte. Muito bem. Mas tupi não tem. Então eu vou na casa. Tupi é o pi. Vencer é o ser. Infantil é o tio. Então sempre que vocês quiserem descobrir a sílaba tônica, vocês imaginam isso. Está com acento, beleza. Está sem acento, chama a palavra. A que você arrastar é a forte. Então o que nós observamos que na primeira coluna? Todas as palavras são o quê? Oxítonas. Porque todas são acentuadas na última sílaba ou possuem a sílaba forte na última sílaba. Muito bem. Aqui na segunda coluna, eu tirei o acento. O que aconteceu? Venderá passou a ser vendeira, né? Vendeira. Então o forte é o D. Esguiche. O forte é o gui. Domino, do verbo dominar. Aqui era o substantivo dominó. Olha como um acento faz diferença na vida. Dominó é aquele joguinho, objeto. Domino, verbo dominar. Garagem. Júri, já tem acento. Fácil, ó. Câncer. Inútil. Beleza? Todas essas palavras da segunda coluna são palavras paroxítonas. Então, na letra A, foi isso que eu pedi. Quanto à posição da sílaba tônica, qual a diferença entre as duas palavras de cada par? Então, na primeira coluna, todas são oxítonas. Na segunda coluna, todas são paroxítonas. Muito bem. E a letra B? A letra B diz: essas comparações permitem estabelecer uma relação entre a regra de acentuação dessas palavras. Qual é a relação? O que a aluno falou para vocês? Eu pus regras aí na lousa lá, marcado para vocês. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, seguido ou não de S, em ENS, certo? A regra lá. O que eu quero mostrar para vocês? Aqui com aqui. Essas regras, venderá e vendeira. Veja, a palavra termina com a mesma vogal. Mas, o que aconteceu? Se a forte for oxítona, eu acentuo. Se a forte, no caso aqui é paroxítona, e termina com a mesma vogal, eu não posso acentuar. Então, o que eu queria mostrar para vocês? As regras são diferentes e elas não podem o quê? Se misturar. A regra da oxítona é da oxítona e a regra da paroxítona é paroxítona. Então, acentuamos as oxítonas terminadas em A. Não acentuamos as paroxítonas terminadas em A. Porque a regra de acentuar é da oxítona. Então, por isso que eu não coloquei. Olha como é lindo isso. Guichê, acentuamos as oxítonas terminadas em E.
não acentuamos as paroxítonas terminadas em E, e assim sucessivamente. Dominó, acentuamos as oxítonas terminadas em O. Não acentuamos as paroxítonas terminadas em O. Então, por que eu quis colocar esse exercício? Para vocês observarem que uma regra não pode misturar com a outra. A regra da oxítona é dela, a regra da paroxítona é dela. Ok? Próximo. Vamos lá? Exercício 2. Aqui tem uma tirinha e nessa tirinha nós temos algumas palavras que levam acento. E eu pedi para que vocês justificassem todas as que estão acentuadas. Para facilitar, o que eu gosto de fazer? Eu coloco aquelas que são iguais. Nada impede de você fazer uma por uma, tá? Então vamos lá. Eu achei o já e o é. Tá? Eu sei que tá meio fraquinho o xerox aí que vocês... Não é nem xerox, né, gente? Vocês ainda têm um computador. Mas quem puder imprimir, eu acho legal, tá? Imprimir, colar no caderno. A gente faz normalmente em sala de aula, beleza? Então vamos lá. O já e o é, elas estão acentuadas pela mesma razão. E aí eu coloquei, acentuamos as monossílabas tônicas, que ela é forte, tem acento, terminadas em A e E, seguido ou não de S, tá? No caso ali não ia ter, mas beleza. Visionário, gêmeos, são as outras duas. Eu coloquei elas juntas, por quê? Porque elas têm a mesma regra. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo. Então não é que ela termina em O, gente, ela termina em IO, ó. São ditongo, seguida ou não de S. Sempre lembrar que o S não vai me atrapalhar. Ortográfico e gramática são as outras duas. E elas são acentuadas também pelo mesmo motivo, ó. Elas estão na antepenúltima. Então acentuamos todas as proparoxítonas. Ok? Vamos pro próximo? Beleza. Vamos lá, exercício 3? Então, ele diz assim: considere as palavras destacadas nos itens abaixo e responda as questões relativas a elas. Na letra A, pede assim: quando o trânsito está congestionado, eu não transito de carro pelo centro da cidade. Porque a primeira palavra é acentuada, mas a segunda não é. A gente já viu um pouquinho disso no primeiro exercício, né? O acento aconteceu em trânsito, mas o acento não acontece em transito, então forte ficou o zi, né? E o que acontece? Trânsito, a palavra tem acento, ele é um substantivo, olha lá, mudou até a classificação. E transito é verbo, tá? Mas, entrando na regra de acentuação, trânsito levou acento, porque acentuamos todas as proparoxítonas. E transito, por que transito não leva acento? Porque nós não podemos acentuar as paroxítonas terminadas em O, porque O é a regra da oxítona. Então, transito não leva acento. Então, você vai colocar, não acentuamos as paroxítonas terminadas em O. B, eu tenho herói, heróico e heroicamente. Observe que só o herói leva acento. Por que será? Nós temos aí, pela nossa regra ortográfica, que só devemos acentuar o ditongo aberto, ei, el, oi, quando ele for na última sílaba, tá? Ou monossílaba ou oxítona. Então, a regra do herói é acentuamos as oxítonas terminadas em ditongo aberto, oi, tá? Ele não termina em i, ele termina em oi, ditongo aberto, oi. Agora, o som de heróico é o mesmo, mas eu não posso pôr acento. Olha que bacana. Por quê? Porque uma regra não pode misturar com a outra. Quando termina em o e leva acento, é oxítona. Aqui nesse caso, então, não pode levar acento. Então, não acentuamos as paroxítonas terminadas em o. Não podemos. Heróico não leva acento, porque ela não é oxítona, é paroxítona. E terminada em o, não pode pôr acento. Tá? Heroicamente, eu falo herói. Tem gente que vai aqui e põe um acento. Nem poderia, gente. A gente só pode ter acento até a terceira, até a antepenúltima. O herói é que está na quarta. Isso nem existe, tá? O que vai acontecer então? Heroicamente, um forte aumento. Posso pôr acento? Não. Por que eu não ponho acento? Porque termina em E. E é a regra da oxítona. Então, não acentuamos as paroxítonas terminadas em E. Então, está justificado, porque
só herói leva acento, heróico e heroicamente não leva, tá? A palavra veículo aqui nessa frase pode ser classificada como ter duas classificações. Veículo pode ser, se eu separar a sílaba, ó, veículo, 4 sílabas. A gente pode classificar como proparoxítona, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, acentuamos todas as proparoxítonas. Ou lembrar do hiato, porque o hiato é uma regra só dele, né? E o i sozinho na sílaba, ele leva acento porque ele é hiato. Então, eu posso classificar como acentuamos todas as proparoxítonas, oxítona, paroxítona, proparoxítona, ou acentuamos o i tônico do hiato quando estiver sozinho na sílaba ou seguido de S. Então, por isso que essa palavra veículo tem duas classificações. Se você encontrar ela no vestibular, no teste, serve como proparoxítona ou como hiato, tá? O outro, graúlio, que é semente de uva, e grainha, que é sinônimo, né? Observe que nos dois casos eu tenho hiato. Graúlio, grainha. Elas não são paroxítonas, vocês não vão classificar, elas são hiatos, tá? O que aconteceu? Por que ela levou acento? Vocês iam falar assim, Lu, paroxítona terminada em do leva acento, por isso que não pode ser paroxítona, tá? Ela é um hiato. E por que esse hiato levou acento? Porque ele está sozinho na sílaba. Ah, ok, então vou justificar. Graúlio leva acento porque o U está sozinho na sílaba, sendo um hiato. Feito. Mas e grainha? Gra, I, nha. Ué, o I também está sozinho. Por que é que você não colocou acento? Vocês vão lembrar daquela regrinha. Toda vez que o U ou o I estiver seguido de NH, esse NH proíbe o acento, tá? Bem didaticamente. Então, seguido de NH, eu não coloco acento. Então, não acentuamos o I tônico do hiato seguido de NH. LH não tem problema, é o NH que proíbe. Campainha, rainha, não tem acento. Por quê? Porque é seguido de NH. Beleza? Próximo exercício. Bom, exercício 4. No exercício 4 é um teste. Antes de resolver, a gente precisa observar esse acento diferencial. O que é um acento diferencial? Eles não se encaixam nas regras de oxítona, monossílaba, paroxítona. Eles existem para diferenciar uma palavra de outra. Muitos acentos diferenciais já foram eliminados com o acordo ortográfico, mas alguns permaneceram. E acho que os que mais nós usamos são esses aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Então eu tenho por, com acento, ele é um verbo. E ele tem como sinônimos aí, vamos dizer, colocar, tá? Sem esse acento, ele vira aquela preposição, por, tá? Então, muita atenção, o por com acento é verbo e o por sem acento é uma preposição. O mesmo agora é um acento diferencial, mas aqui nos dois casos eles são verbos. Só que indicam verbos no presente e no passado, no pretérito, tá? Então, quando eu digo pode, sem acento, o som também é agudo, ó. Pode, né? Então, verbo no presente, tá? E aqui com acento circunflexo, pôde, esse pôde é o verbo indicando passado, tá? Pode e pôde. Por favor, lembrar do acento no pôde, no sentido de passado. O tem, o som é o mesmo, mas eu preciso saber a diferença do singular para o plural. Se for ele, ela, é tem sem acento. Se for eles, elas, é com acento. Então, para diferenciar o singular do plural. O mesmo acontecendo com o verbo manter, que é derivado do ter. No singular, a gente põe mantém com agudo. E no plural, a gente põe mantém com circunflexo. Tá? E aí a gente consegue resolver o exercício de uma maneira bacana. A frase diz: pôr a criança ainda pequena na creche, quer dizer, colocar a criança pequena ainda na creche, com acento, o verbo, é algo que nem sempre uma família pode, sem acento, fazer. Principalmente por falta de condições financeiras. Muitos pais não têm. Os pais são eles.
Então, eles têm. Então, muitos pais não têm como pagar uma escolinha particular e, por isso, mantém, quer dizer, quem? Os pais mantêm as crianças em casa. A alternativa que melhor resolveu nossa frase é a E, tá? Por, pode, por, tem e mantém. Sim, vamos pro próximo? Beleza, gente? Vamos lá pro 5. No exercício 5, eu coloquei a palavra maioria e a palavra maior. E eu quis, ele pede para você dizer qual a classificação. Elas têm a mesma classificação quanto a posição da sílaba tônica? Por ser muito parecida, maior, maioria, a pessoa acaba acreditando que sim. Mas o que a gente faz? A gente separa as sílabas, né? Então, ó, mai, o, li, a. O que aconteceu aqui no maioria? A gente tem um ditongo decrescente, mai. Eu separei um hiato e eu separei outro hiato. Se a gente for na casa da maioria, a gente vai chamar maioria, então o forte é o ri. Ela é uma paroxítona. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então ela é uma paroxítona. E por que eu não acentuo? Não acentuamos as paroxítonas terminadas em A. Porque A é a regra das oxítonas. Então ela não leva acento porque termina em A. Maior. Também temos um ditongo aqui, ó, ditongo decrescente. E o or virou um hiato, esse separado desse. Mas esse ato está sozinho na sílaba? Não, está com R. Então ele poderia colocar que está com, mas não é nem I nem U, então não entra nessa regra. A regra é oxítona. Então, não acentuamos as oxítonas terminadas em R. Porque R é lá do minúsculo, lembra? Que é a regra da paroxítona. Então, maior é oxítona, terminada em R, não levou acento. Maioria é paroxítona, não acentuada, porque terminou em A. Fácil assim, tá? No exercício 6, um aluno muito loucão disse que a palavra provavelmente tinha como sílaba tônica o vá. Olha que absurdo que ele fez. Provavelmente disse que era o vá. Isso não tem como existir, meu povo. Por quê? A Lu falou para vocês que só pode ser última, penúltima e antepenúltima. Ele colocou na quarta sílaba aqui. Isso jamais uma sílaba tônica pode estar tão longe. Por que ele cometeu esse erro? Porque se eu fosse fazer provável, olha aqui o erro dele, ó. Provável, lembra? O vá é uma paroxítona terminada em L, então leva acento. Em lux, o L, né? Paroxítona terminada em L, levou acento. Quando eu derivei a palavra, ficou provavelmente, o aluno falou, ah, é a mesma, né? Então também é vá. Ele errou. Preste atenção por quê? E a gente tinha dito, o que aconteceu com o vá? Ele deixou de ser tônico para virar quem? Subtônica. É aquela que não é mais a forte, é a subtônica. Ela não vai levar acento. Tá, Lu, se ela não leva acento, qual é a forte? Vamos lá na casa do provavelmente. Provavelmente é o MEI. Então, isso aqui é uma paroxítona não acentuada. Por que é uma paroxítona não acentuada? Porque termina em E. E é a regra da oxítona. Ok? Então, olha, não pode ser provavelmente, porque o vá é uma subtônica. O vá se encontra na quarta sílaba, de fora para dentro, não pode existir, é até a terceira no máximo, tá? Oxítona, paroxítona, proparoxítona, não tem nem nome para dar para isso aqui, ok? Então ela é uma paroxítona não acentuada porque termina em I. Beleza, pessoas? Ótimo, a gente se encontra na próxima, acredito que a próxima já vai ser aula ao vivo. Ai meu Deus, vamos treinar para isso, né? Beijo, até lá!